A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje, 11 de novembro de 2024, segunda-feira, eu vim neste dia para simplesmente compartilhar uma simples devocional. Deus colocou uma palavra no meu coração, eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, quero compartilhar a mensagem da palavra de Deus, amém? O título da devocional é Exaltação. O texto bíblico se encontra no livro de Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz assim, olha: os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens serão abatidos. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 2, a partir do versículo 11. Segundo a revelação da palavra do Senhor, existe apenas uma postura no coração humano que é capaz de deter a graça de Deus. O que significa deter? Ou seja, parar, cessar, suspender, interromper a graça de Deus. Essa postura é a soberba, a arrogância, o orgulho, a vaidade. A palavra de Deus nos diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. É por isso que os arrogantes precisam ser humilhados e os orgulhosos precisam ser abatidos. Pois Deus deseja que a sua graça alcance a todas as pessoas. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus ela é muito clara. Lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz: o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todos, mas não é todos que querem ser salvos. Mas esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Porque Deus é amor, Deus ele é justiça, Deus é misericórdia. A Bíblia diz lá no Salmo 100, versículo 5, diz que Deus é bom e é eterna a sua misericórdia. Então, esse é o desejo de Deus, salvar a todos, que a sua graça, o seu favor alcance a todas as pessoas, amém? Haverá um dia em que todos irão exaltar o nome do Senhor. No entanto, não será um dia de festa e alegria para todos, mas um dia de reconhecimento. Haverá um dia onde cada ser humano, cada ser existente, se prostrará diante de Deus. Alguns farão humildemente, outros farão humilhados, pois tiveram uma vida orgulhosa e soberba, achando que Deus não iria pedir contas das suas existências. Alguns duvidam da própria existência de Deus. Esse dia chegará para todas as pessoas, para todos. Então, o ponto é, como estaremos lá? Humildemente ou humilhados? Agora é o momento para reconhecermos e exaltarmos apenas a Deus sobre nossas vidas. Nosso orgulho e arrogância, gerado por nossa rebelião, não nos conduzirá
a lugar algum. Na verdade, vai conduzir a um lugar sim. Lá em Apocalipse 21:8, ao lago de fogo e enxofre. O arrogante, o soberbo, se ele não se arrepender, ele vai ser lançado ao lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A não ser a nossa humilhação para a exaltação do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia, toda a humanidade vai estar prostrado diante de Cristo. Porque, assim, a igreja já conhece a Cristo, o seu noivo. No entanto, que a igreja vive de joelho em oração a Cristo Jesus. Ela vive em humildade a Cristo Jesus, em oração, em dependência à igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Mas quem não é cristão, quem não faz parte do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, vive em soberba, em arrogância, pensa que é alguma coisa. Um dia o soberbo e o arrogante vai reconhecer Jesus Cristo como Deus. Amém? Eu queria deixar alguns textos aqui, meus irmãos e irmãs. A palavra de Deus diz assim, olha: antes da maior graça, portanto, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 6. Deus, ele resiste, ele enfrenta, ele se opõe ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Graça é o favor. O favor de Deus acompanha o humilde. Humilde é aquele que reconhece que não é nada e que depende de Deus. Amém? Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos mais velhos. Sede todos sujeitos uns aos outros, revertível de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Primeira carta de Pedro 5, versículo 5. Uma coisa que Deus abomina, é algo abominável, é a soberba, o orgulho, é a vaidade. A pessoa pensa que é alguma coisa. Meus irmãos e irmãs, e você que vai ver esse vídeo, Deus provê todas as coisas. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou o céu e a terra. Não tem nada que você olhe que Deus não criou. Tudo Deus criou. Tudo Deus criou. Deus criou tudo do nada. Deus criou o céu, a terra, o mar, a natureza, os animais, o ser humano. Deus criou tudo. Tudo provém de Deus. Esse fôlego de vida que eu e você estamos respirando, foi Deus que criou. Corpo, alma, espírito, foi Deus que criou. Então, ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Que o Senhor Jesus Cristo cresça e que nós diminuamos. O poder, a honra e o louvor pertencem somente a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia! A Bíblia diz assim, ó: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado, feliz é aquele, o humilde de espírito, aquele que reconhece que não é nada e que depende de Deus. Bem-aventurado, feliz é aquele, o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Amém? A Bíblia diz mais: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado.
Um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Salmo 51, 17. O que é um coração quebrantado? É uma pessoa que se humilha e diz: Senhor, eu não sou nada sem a tua presença, sem a tua direção. Eu dependo de ti, Senhor. Eu sou totalmente dependente de ti, Senhor Jesus. Um coração quebrantado, uma pessoa que se humilha diante de Deus. Amém? Olha só, esse texto um dia ele vai se cumprir. E é um dos textos que eu mais gosto, né? Que é esse aqui que eu vou citar. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11. Um dia, escute com atenção, meu irmão, minha irmã, um dia, toda a humanidade de Adão, até o último homem que veio nessa terra, que veio existir nessa terra, vai se prostrar. Ninguém vai ficar de pé. De Adão até o último homem vão estar de joelho, ou seja, prostrados em adoração, e vão declarar com a sua boca, com a sua língua, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Aleluia? Toda a humanidade, ninguém vai ficar de pé. Dos que estão no céu, ou seja, os anjos, querubim, o arcanjo Miguel, miríades e miríades de anjos vão estar prostrados diante de Cristo e vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo, seus demônios, principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, todo ser maligno vai estar prostrado, e ele, o diabo e seus demônios, vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém vai ficar de pé. Ninguém vai deixar de abrir a boca e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém. Porque somente Jesus Cristo, somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Toda criatura vai estar diante de Cristo, prostrado, e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja já faz humildemente isso. A igreja já faz desde hoje, né? Já vive de joelho dobrado declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Ora, né? Já ora em nome de Jesus, de joelho. Então, para a igreja não tem problema. Vamos fazer isso com humildade. Já fazemos isso já desde hoje. Agora, os soberbos, arrogantes, ou seja, vai estar ali, olha, Hitler, Mussolini, Stalin, todos os perversos e facínoras. Basta ali todos os ateus de todas as épocas que morreram negando a Cristo, morreram debochando, morreram escarnecendo de Cristo, vão estar ali de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Um dia, todos nós vamos estar de joelho dobrado declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria ver outro texto aqui, sobre Nabucodonosor, né, o rei Nabucodonosor, né, que conquistou várias nações, e ele, em dado momento, ele se ensoberbeceu. Se você ver lá em Daniel capítulo 4, ali, ele teve um sonho, né, de uma árvore que crescia até a extremidade do céu, e aí chamou Daniel, o profeta Daniel, para interpretar, e o profeta Daniel interpreta e fala que essa árvore é ele, que ela vai ser cortada,
E o que acontece? O profeta Daniel falou que ele seria tirado dentre as pessoas, seria tirado ali de próximo das pessoas, do seu círculo social, e ia para o pasto, ia comer capim com os bois. E 12 meses para frente acontece isso. Daniel capítulo 4, versículo 30 diz assim, ó: o rei disse, passando 12 meses, passando um ano, o rei disse, o rei Nabucodonosor: não é esta a grande Babilônia? Que olha só, eu construí para a casa real? Com o meu grandioso poder? Olha só, a soberba e a arrogância. Colocando a honra no seu braço. Eu fiz, eu faço aquilo, eu faço isso. Colocando a honra no seu braço, na força do seu braço. Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Enquanto o rei Nabucodonosor falava, veio uma voz do céu e disse: você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas. A sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois e passará 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, tem domínio sobre os reinos do mundo e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram cabelos como penas da águia, e as suas unhas como as garras de aves. Daniel capítulo 4, do 30 ao 33. Isso foi profetizado um ano antes. Daniel falou para ele que ele ia ser tirado do meio das pessoas e ia comer capim com os bois. E ele não deu ouvido. A palavra de Deus se cumpre. Aquilo que Deus fala, meus irmãos e irmãs, ele cumpre. A palavra de Deus diz lá em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aquilo que Deus fala, ele cumpre. Falou um ano antes que ele ia tirar, Deus falou que ele ia tirar do meio das pessoas, ia para o pasto comer capim com os bois, e aconteceu. Porque Deus é a verdade. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, é a única verdade absoluta do planeta Terra. Amém? A Bíblia diz assim, olha: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Meus irmãos e irmãs, quando Deus fala sim, não tem quem diga não. Quando Deus fala não, não tem quem diga sim. Deus é soberano, a palavra de Deus é soberana, está acima de tudo e de todos. Amém? E mais um texto aqui para finalizar. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103:14. Amém, meus irmãos e irmãs? Essa é a devocional de hoje, cujo título é Exaltação. Texto bíblico, Isaías capítulo 2, versículo 11. Amém? O soberbo. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Amém? Isaías capítulo 2, versículo 11. Meus irmãos e irmãs, aqui foi uma simples devocional. Amém? Compartilhe, deixe o like,
se inscreva nesse humilde canal. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde, a graça e a paz.